Quais as diferenças entre protestantismo e catolicismo romano? Mesmo concordando com a maioria das doutrinas centrais do cristianismo, como a divindade de Jesus, a crença no retorno de Cristo a esta terra e outras, essas duas tradições cristãs têm muitas diferenças entre si, e hoje vou explicar 5 diferenças entre catolicismo e protestantismo. Então, se você gosta de conteúdo como este, vai deixando seu like e se inscreva no canal. Vamos lá para o assunto de hoje. Vamos falar sobre a intercessão dos santos. Os santos que andaram com Jesus e viveram ao longo da história da igreja intercedem pelos cristãos que estão na terra? O catolicismo romano responde que sim. Os santos que morreram, especialmente aqueles que a igreja reconhece como santos, intercedem pelos cristãos que ficaram aqui na terra. Assim, os santos que viveram na época de Jesus, como os 12 apóstolos e muitos outros, bem como aqueles do período patrístico, da Idade Média e de tempos mais recentes que morreram, foram para junto de Deus. Segundo o catecismo da Igreja Católica, esses santos, quando entraram na alegria de seu mestre, foram encarregados de muitas coisas. Sua intercessão é o seu serviço mais sublime ao plano de Deus. Por isso, os católicos romanos pedem aos santos que intercedem por si, pelos outros e pelo mundo inteiro. Já as denominações protestantes, principalmente aquelas mais históricas, rejeitam a doutrina da intercessão dos santos. Para as igrejas protestantes, os santos estão com Deus, mas não têm o papel de servir como intercessores dos cristãos, e, consequentemente, rejeitam qualquer oração ou prática de culto aos santos. Para o protestantismo, a intercessão é feita pelo Espírito Santo e a oração é algo exclusivo a Deus. Como diz o artigo 179 do Catecismo Maior de Westminster, a oração deve ser dirigida por todos somente a Ele, Deus, e a mais ninguém, o que é aceito por praticamente todas as igrejas protestantes. E sobre o papado, o que os protestantes e católicos acham sobre a autoridade do bispo de Roma, conhecido como Papa? Os católicos reconhecem o Papa como líder e cabeça da igreja, o herdeiro apostólico do apóstolo Pedro. Pedro é considerado o primeiro Papa com base na declaração de Jesus em Mateus 16 e no mandato de pastorear as ovelhas de Cristo que Jesus entregou a Pedro após a ressurreição. Os católicos consideram que, a partir de Pedro, a sucessão apostólica foi passando de sucessor para sucessor até chegar no Papa atual. O Papa é o herdeiro direto do apóstolo Pedro e líder da igreja constituído por Deus. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, a única igreja de Cristo é aquela que o nosso Salvador, depois da sua ressurreição, confiou aos cuidados pastorais de Pedro. É governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Já os protestantes não reconhecem a supremacia do Papa sobre suas igrejas, pois para eles, o mandato de pastorear as ovelhas de Cristo se referiria apenas a Pedro, sem uma sucessão apostólica. E a declaração de Jesus sobre a pedra de que edificaria a igreja não se tratava de Pedro, mas da declaração de Pedro. Por isso, quando Pedro morreu, a autoridade apostólica terminou, e portanto, nenhum líder de uma instituição cristã pode reivindicá-la para si. Para os protestantes, o cabeça da igreja é Cristo. Temos um exemplo, a confissão de fé protestante mais antiga. Segundo os artigos de Esmalcalde, parte 2, o artigo 4 do Livro de Concórdia, o Papa não é, segundo a lei divina ou segundo a palavra de Deus, o chefe de toda a cristandade, pois este nome pertence somente a um, cujo nome é Jesus Cristo. Os reformadores chegaram a considerar o papado o próprio anticristo, apesar de a maioria dos protestantes atuais já ter abandonado essa ideia. É bom deixar claro também que algumas igrejas protestantes mais modernas, principalmente aquelas conhecidas como neopentecostais, adotam muito da ideia de sucessão apostólica com seus líderes. E sobre as imagens, o que o protestantismo e o catolicismo romano defendem? O protestantismo histórico é bem rigoroso com a ideia de fazer imagens de Jesus e principalmente dos santos. Para os protestantes históricos, rejeita-se a fabricação de imagens de Jesus pregado numa cruz, imagens dos santos e qualquer tipo de adoração que envolva essas imagens. Porém, algumas igrejas protestantes que são mais rígidas do que outras, mas nenhuma delas chega a permitir ou incentivar a adoração com essas imagens. Já no catolicismo romano, as coisas são bem diferentes. O uso de imagens de Jesus e dos santos na adoração é incentivado e universalmente adotado pelos católicos romanos. Para eles, os mandamentos do Antigo Testamento sobre fabricação de imagens se relacionavam somente a Deus, que não podia ser retratado por imagens, por ser infinitamente superior a qualquer uma delas. Porém, Cristo se tornou um homem e trouxe uma nova justificação para as imagens. Assim, os católicos romanos usam as imagens para venerar os santos que elas representam. E sobre o purgatório, o que os católicos e protestantes acreditam? O catolicismo romano acredita em 3 possibilidades para as pessoas que morrem. Se a pessoa for muito boa, ela vai diretamente para o céu ao lado de Jesus. 2. Se ela for muito má, vai diretamente para o castigo eterno. E 3. Se ela for boa, mas não o suficiente, ela vai para o purgatório, que é um lugar intermediário onde passará um período de purificação para depois ir para o céu. Os cristãos podem ajudar essa pessoa a passar menos tempo no purgatório por meio de orações e outros tipos de obras. Como diz o
Catecismo da Igreja Católica, todos os que morrem na graça e amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, têm de fato a certeza de sua salvação eterna, mas após a morte passam por uma purificação de modo a alcançar a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja dá o nome de purgatório. Já os protestantes rejeitam completamente essa ideia. Para os protestantes, há somente dois tipos de pessoas que morrem. 1. Aquelas que creram em Cristo e 2. Aquelas que não creram em Cristo. Não há lugar intermediário para a purificação, como afirmam os católicos. Os protestantes acreditam que não há base bíblica para a doutrina do purgatório e, mais ainda, que ela é contrária ao ensino de Jesus e dos apóstolos, e por isso a rejeitam. Por exemplo, o artigo 22 dos 39 artigos da Igreja Anglicana declara o seguinte: a doutrina romana concernente ao purgatório é uma invenção vã, sem qualquer fundamento nas Escrituras, sendo ao contrário repugnante à palavra de Deus. E sobre a sucessão apostólica? Como nós já falamos um pouco neste vídeo, os católicos acreditam que o Papa é o sucessor de Pedro e os bispos são os sucessores dos outros apóstolos. Por isso, o Papa é o líder da Igreja e está diretamente ligado a Pedro por meio de uma linha de sucessão, desde Pedro até o atual. Por isso, a Igreja Católica é chamada de apostólica, por estar fundamentada sobre os ensinos e a sucessão dos apóstolos. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, a Igreja é apostólica porque está fundada nos apóstolos. Ela continua a ser ensinada, santificada e guiada pelos apóstolos até a volta de Cristo, por meio de seus sucessores do ofício pastoral, o colégio dos bispos assistido pelos sacerdotes em união com o sucessor de Pedro, o supremo pastor da Igreja. Já o protestantismo, principalmente o mais histórico, enfatiza a continuidade doutrinária dos apóstolos e não a continuidade dos próprios apóstolos. Para os protestantes, os apóstolos não deixaram sucessores no sentido de terem o mesmo papel que eles tinham na liderança da Igreja. A Igreja deve ser apostólica por estar fundamentada na doutrina dos apóstolos encontradas nas páginas do Novo Testamento, e não fundamentada em uma sucessão de apóstolos ligados a Pedro. Então, segundo a tradição protestante, a continuidade da Igreja não depende de uma sucessão apostólica de bispos, mas da fidelidade ao ensino dos apóstolos registrados nas Escrituras.